Olá, só vou falar do meu prazer de estar aqui, uma honra estar com vocês, muito ansiosa por ouvi-la, Sheila, eu já sei que vai ser um momento muito, muito especial, e aí eu deixo então a palavra com você, por favor, conte comigo, qualquer forma de colaboração que você precisar, eu estou aqui, tá bom? Tá bom, professora, eu agradeço. A Natália, que vai apresentar comigo, já está aqui também. Agora vejo. Olá, Natália, como está? Olá. Eu estou abrindo aqui pelo computador e nesse momento eu falo com vocês pelo meu celular, então está um pouquinho menor, tá bom. Mas eu já estou abrindo pelo computador e aí terei uma melhor visualização de vocês. De antemão, já dou os parabéns e estou muito ansiosa para ouvi-las, participar de tudo que vocês propuserem, não é? A respeito de literatura infantil, caminhos e possibilidades. Então, está com vocês. Obrigada, professora. A gente que agradece, professora, a oportunidade, né? Então, a Sheila passou por aqui, me achará, e já deixou gravando, um pouquinho antes até, então eu não podia esquecer isso. Já está gravando. Sim, está gravando, está gravando. Então, vamos lá, vamos começar. Aqui eu tenho a tela de apresentação, né, com o nosso tema, literatura infantil, caminhos e possibilidades e os nossos nomes, mas a gente vai se apresentar melhor agora. Eu vou mudar aqui para a página da Natália, vou fechar o meu som e vou pedir para a Natália se apresentar. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Natália, eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Interativo. Eu comecei fazendo pedagogia, né? Fiz a graduação em pedagogia e depois eu fiz pós-graduação em História, Relações Sociais e Cultura e depois em Gestão Escolar. Eu estou como coordenadora há uns 12 anos e há uns 14 na educação, né? Fui um pouquinho professora e depois fui para a área da coordenação. E estou muito feliz de estar aqui com vocês falando do nosso tema preferido, inclusive, que é literatura infantil. Com a minha mestra Sheila, que me ensinou tudo que eu vou falar aqui com vocês. É mentira dela, ela mente também, tá? Que eu não ensinei tudo, nada. A gente ensina um pouquinho, cada uma um pouquinho. Eu vou só ler, então. Ela já leu, né? Vou mudar aqui para a minha página. Eu sou mestranda do PPGAEAHC, o nosso programa tem muitas letras. Aí no Mackenzie, né? Sou especialista em alfabetização e letramento, também sou graduada em pedagogia. Eu estava falando no mudo, não. Não, Foi né? até o dia, aí depois ficou mudo. Então tá bom. Então, Mas acompanhamos tudo, Sheila. eu estava vendo ali, ficou mudo. Mas vamos lá. Por acaso também fiz o magistério quando era adolescente, lá atrás. Hoje estou gestora de uma escola particular, né, que eu e a Natália trabalhamos, e também sou professora na escola pública, na rede municipal de ensino. Eu deixei tanto na tela dela, vou voltar aqui para vocês darem uma olhadinha, o nosso Instagram, né, da Nath S. Almeida, e o meu, Sheila SSMM, né? E bem-vindas a todas e obrigada por estar aqui. Coloquei aqui uns objetivos rapidamente, e depois a outra tela eu passo para a Nath, que é justamente só para explicar, né? Qual o objetivo dessa oficina? Mostrar justamente toda essa diversidade que a gente tem, que existe hoje, de gêneros literários, que existe tanto para adulto e também para as crianças. E dei alguns exemplos aqui: contos populares, livro-imagem, histórias de acumulação, de repetição, poema, histórias contemporâneas, entre outras. E aí nós vamos pensar, né, e mostrar algumas práticas que são potentes e repensar um pouco sobre as que não são ali tão potentes quando a gente está lendo para crianças, certo? Aí, Nath, você quer falar dessa tela que, né, elas podem usar o chat também. Não abri, agora eu abri. Pensando, né, na literatura infantil, muitas vezes, só quando a gente começa de fato a trabalhar com criança que a gente se dá conta que existem tantos gêneros.
e quais são, né? Quais eles são, quais os preferidos das crianças, quais são potentes, quais não são. Então, a gente queria começar, na verdade, com a participação de vocês. Quem quiser sentir à vontade pode falar no microfone e na câmera, se não, pode mandar no chat. Quais seriam as dúvidas de vocês, para que a gente possa tentar aqui conversar e bater um papo legal sobre isso. Então, quais as dúvidas em relação à literatura infantil? E a diferença, né? Qual será que é a diferença de mediação de leitura e de uma contação de história? Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, quais são as dúvidas para que a gente possa tentar responder aqui. Isso, vamos pensar juntas, né? Vamos para a próxima página aqui. Deixa eu diminuir essa tela, não consigo. Que livros oferecer, né? Existe uma diversidade, né? E aí está destacada essa palavra, né? Diversidade é a palavra, porque há muitos gêneros, né? Poesia, um gênero, uma fábula, um conto popular, um conto de fada, os livros imagens, histórias de acumulação, quadrinhos, textos informativos, narrativas para rir, se emocionar, enfim. Hoje em dia, existe uma gama muito grande de boas pessoas, de bons autores, né? Criando literatura para criança. E a literatura de hoje em dia, ela é muito bacana, porque não trata mais, bom, alguns, né, a maioria, não trata mais a criança como uma criança que... Hã? Os bons. Os bons, exatamente. Como uma criança boba, que só consegue ler, talvez, ou ouvir uma história muito curtinha, né? Que não possa receber algumas palavras, talvez, um pouco mais rebuscadas numa leitura ali no meio. Então, muitas pessoas estão repensando e criando ótimos livros, né? Daqui mais para frente, aqui na oficina, a gente vai mostrar alguns, vai ler alguns. Não dá para trazer tudo, porque é muita coisa mesmo, né? Mas o que é importante, que na minha opinião, depois eu passo a palavra para a Nath, é que a gente tem que ler, né? Tem que ler. E muito. Para você começar, eu penso assim, para você começar a falar que já conhece um pouco de alguns livros infantis ou de determinada categoria, né? Por exemplo, a literatura infantil, eu acho que dá para começar com uns 500, assim, quando você estiver lido, porque não são livros também tão grandes, né? Se você tiver assim, eu já li uns 500 livros infantis, então você já consegue saber escolher um bom livro, né? Agora, chegar na hora, que livro eu vou ler? Ir lá na biblioteca da escola ou na sala de leitura, puxar um livro sem conhecer autor, nada, sem conhecer o conteúdo, passar e tentar ler ali na hora para a criança, digo que tem grandes chances de não funcionar, né? De não chamar atenção e tudo mais. A Nath, por favor, se quiser complementar. Sim, e eu acho que muito dessa ideia errônea que a gente tinha, de repente, ou tem quando inicia a carreira pedagógica, depende do que a gente teve também na nossa escola. Então, muitas vezes, os livros que a gente tinha acesso não eram livros ricos, era aquele livro, esse aqui é mais curtinho, as palavras são mais simples. E quando a gente começa a estudar, claro que algumas pessoas tiveram a sorte. Eu, por exemplo, tive a sorte, eu tinha aula de leitura, então era uma aula que eu ia para a biblioteca degustar os livros, e eu lembro que a professora indicava, falava, olha, você gosta do que de aventura? Vou te mostrar. E aí, na época, tinham, né, clássicos ali da Vagalume, enfim. E aí, depois a gente vai descobrindo, ao estudar, que já tinham, sim, pessoas que se preocupavam com isso, né? O Hans Christian Andersen, acho que foi o primeiro a se preocupar com escrever para crianças. E já estavam ali esses textos de qualidade, a gente só de repente não tinha acesso. Então é importante que a gente pesquise bastante, como a Sheila falou, leia muito, 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 para começar a conhecer quem são os bons autores, as boas editoras, né, bons projetos literários, para que a gente possa trabalhar com as crianças. E ela contou essa experiência pessoal, eu lembrei da minha, que eu também tive esse prazer, né, e essa sorte de ir à sala de leitura no que seria talvez o meu Fundamental 1, né, da primeira à quarta série até então, e aí isso também acontece com criança, e a gente às vezes tem que repensar.
eu queria ler o mesmo livro toda vez. Pelo menos eu entrava na sala de leitura e pegava um livro que se chamava Lúcia Já Vou Indo. E eu tinha que ler o Lúcia Já Vou Indo para depois ir escolher um outro livro ou fazer uma outra proposta que a professora ali estava dando. Mas esse ambiente ser criado desde os pequenos, para quem tiver o prazer de dar aula para bebês, para educação infantil, as séries iniciais, eu acho que é, é um poder que você tem na mão muito grande, que é de muito valor e vai ser muito rico para essas crianças, né? Passar o desejo da leitura e criar neles a vontade de ler e de ouvir histórias já é mais fácil, né? Mas quando a gente tem boas histórias e disponibiliza os livros para eles, nós vamos criar leitores, né? O Brasil, infelizmente, não é um país leitor. Nós lemos pouquíssimos livros. Eu estou desatualizada aí da quantidade oficial, mas eu sei que a gente lê muito pouco, né? Os brasileiros leem muito pouco. E a gente precisa mudar isso. Então, quando a gente mostra na hora de ler que a gente também gosta de ler, se a criança ouve uma professora comentando às vezes com a outra, ai, não gosto de ler. Ai, que chato, não gosto de ler. Não fale. Isso você está permitida mentir para as crianças. Diga que você gosta. Gosto de ler. Olha que livro legal. Olha, hoje trouxe um livro tão legal. Então, isso é muito importante, né? A gente criar um hábito leitor. Claro que a família também seria uma mão na roda, né? Quando você tem uma família que lê, que dá livro de presente para a criança, né? Às vezes vai ter um sobrinho, um filho, né? E fazer isso com as famílias, né? Não dá só brinquedo, dá um livro, pesquise um bom livro nas feiras, né? Porque no Brasil também o livro é muito caro. É um título, né? É um produto que, infelizmente, custa caro. Mas vira e mexe tem feira que cobra 50%, 40%. Vocês vão se cadastrar como professoras, vão ter descontos, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. A professora quer falar, professora Hélida? Não? Mais alguma coisa, Nath? Dessa tela? Isso, você falou até é o que infelizmente com que muitas crianças só tenham acesso a livros que não são bons, porque vão naquelas feiras do shopping, aí tem lá o livro, esse aqui, R$ 10. E realmente, um bom livro, com um bom projeto, com um bom autor, de uma boa editora, ele vai ser, sei lá, pelo menos 35, 40, 45. A gente tem livro infantil de R$ 80. Mas é o livro, né? Às vezes é uma obra de arte, e é um livro que você vai ter para sempre. Então, vale muito a pena o investimento e também tem outras opções, né? A gente tem bibliotecas públicas que você pode usar para ir lá. A Sheila que me apresentou essa tática. Ótima. A gente, inclusive eu, por estar também numa escola pública, né, onde os pais têm uma posição financeira um pouco menor, toda reunião de pais possível, né, às vezes não é possível, mas toda reunião de pais, pelo menos uma, com certeza, no ano, eu pesquiso. Hoje eu já estou numa escola fixa, mas eu comecei na prefeitura lá em Diadema, divisa de Diadema. Então, eu pesquisei uma biblioteca pública próxima da escola, o nome, o endereço, pus na lousa, na reunião das famílias, e eu faço isso sempre. Desse jeito que eu falei com vocês, eu incentivo as famílias, leiam para os seus filhos, né? Leiam, deem de presente. A biblioteca, você faz a carteirinha só com RG e comprovante de endereço. E você pode levar 4 livros para casa e ficar 15 dias com esses livros, né? E tem bibliotecas públicas muito bacanas, com uma parte inteira para educação infantil, para infantil e juvenil, né? Eles têm estante de tudo. E toda outra parte literária também. Então, e aí, a nossa escola também, por um tempo, a gente tinha uma sala de leitura muito pequena. E aí pesquisávamos um livro ou outro, mas como ela disse, um livro 50, 80, precisava de 10, 15, 20 livros, ia na biblioteca. Ia na biblioteca, porque as bibliotecas públicas também recebem os livros de lançamentos. Então, eles sempre têm tanto os clássicos mais antigos, quanto lançamentos. E aí tem biblioteca pública municipal, tem biblioteca pública de SESI ou SESC, que é tipo ônibus também, que eles vão andando, né, professora? A professora está fazendo assim, que é verdade, eu me lembro que certa vez lá em Itaquera,
quando minhas filhas estudavam no Guri, que é um programa do Estado também que ensina música, tinha um ônibus que ia de 15 em 15 dias, e acho que era do Sesc, e eu pegava livros também, né, para as minhas filhas. Mais alguma coisa, Nath, dessa tela? Não, e pode passar. Vamos adelante. Sim, as ilustrações, né? Ilustrações também é a palavra. Quando eles são bem pensados, como a Nath falou, né? Alguns são verdadeiras obras de arte, porque eles vão instigar. Eu separei alguns aqui para mostrar, não deu para trazer. Esse livro aqui, meu Deus do céu, olha que coisa mais linda. Esse livro aqui nem tem mais, isso aqui é raridade. E esse tá até rasgado, mas ele é todo diferentão, né? Deixa eu lembrar o nome do livro, que nem tem na capa. É tão diferentão que é. Ai, É é a velha que engoliu uma mosca, não é? a velha que engoliu a mosca, isso. E aí, esse não vai dar para ler, que ele é um pouquinho comprido. E aí, no fim, tem uma surpresa quando você termina a história, né? No final, é que aqui tá rasgadinho. E a E aí. diferença, pensando nesse livro aí, desculpa o adendo, é que ele não é um livro só bonito. A gente tem livros assim que enganam. Então, ele é muito bonito, ele tem uma capa grossa, ele tem aqueles. Você abre a página e levanta o desenho, mas às vezes o texto é super pobre. Esse não, é um texto divertido, as crianças gostam, dá autonomia para que eles fiquem repetindo. Eu lembro que uma vez um aluno nosso praticamente decorou esse texto para fazer num sarau, né? Uhum. Isso. Aí eu trouxe uma trilogia, né? Que eu gosto de trilogias. Quando eu falo trilogia, eu lembro de várias, mas agora só trouxe essa, que é de uma autora que se chama Suzy Lee, né? E os 3 livros delas, esse aqui chama-se Sombra, esse é o Espelho e Onda. E na verdade não é só um livro, é um tipo de livro que a gente queria comentar, que é o livro imagem, né? E esse livro, além de ter ótimas imagens, lógico, a história toda ela é contada, né? Eu estou mostrando aqui, com as imagens. E como fazer isso? Tem várias formas, né? Você pode deixar que as crianças contem, vai mostrando a imagem e eles vão dizendo o que está acontecendo, o que eles estão observando, o que está acontecendo, né? E alguns são alguns pequenos desafios, né? De ver que de um lado tem um jeito, de outro lado tem outro jeito. É que a Suzy foi muito feliz nessa trilogia dela, né? Quando ela. Olha esse que lindo. Ai, tem alguém aqui para admitir, peraí. Esse aqui do espelho, né? É muito bacana, é muito legal esse livro. Muito lindinha a história também. Eu não trouxe, mas eu lembrei do Bárbaro. Mas a gente vai pôr o vídeo, né? Acho que a Fafá vai falar por nós. Outra pessoa. Tem perguntando aqui do livro, a Vitória perguntou qual é o nome do primeiro livro. Se eu não me engano, é A Velha que Engoliu uma Mosca. Velha que Achei engoliu uma mosca. É isso mesmo. É isso mesmo. É que ele é tão doido que ele não tem aquela página que tem todos os dados, sabe? Ou eu que não tô achando. Vou admitir, Cecília. A Julia Donaldson, né? Ela é muito conhecida. Ela é inglesa, né, Nath? Se eu não me engano. Tinha até umas fotos um tempo atrás que acho que foi o príncipe, um dos filhos do Charles, deu uma menção honrosa, alguma coisa assim, porque ela escreveu muitos livros infantis, né? Esse aqui chama Carona na Vassoura, tem até um curta no YouTube, um curta-metragenzinho muito legal, e ele também é em rima, né? E aí há uma tradução, né? Gilda de Aquino é uma pessoa que traduziu muitos livros para o português e uma ótima tradução, né? Porque isso também é importante. E a gente, ultimamente, anda estudando bastante sobre educação antirracista, né, Nath?
já desde o ano passado, retrasado, que a gente vem se aprofundando, mergulhando o máximo que a gente pode. E hoje, separando os livros, eu achei esse, que é muito legal, que chama Bojabi, A Árvore Mágica. E eu estava lendo lá na escola pública, né? Um dia, uns, sei lá, 2 anos atrás, e eu lia, Bojabi e tal. Aí um aluno assim perto de mim falava, Bojabi, eu não sei o que, Bojabi. Bojabi. Eu falei, acho que eu estou falando errado. Eu acho que ele já conhece essa história e ele está me corrigindo. Então, é um ponto importante também a gente buscar escritores pretos, histórias africanas, lendas, né? Mais para frente eu vou mostrar uma imagem também que fala justamente isso, né? E aparece algumas possibilidades. Então, as ilustrações... eu trouxe aqui um amigo da Nath. Tá Eu vendo, amo. Nath? O Morricone, Renato Morricone, e a outra trilogia que eu queria mostrar, mas eu vou só falar, é do Ilan Breman. O Ilan Breman, talvez vocês vão lembrar, com certeza, porque um livro dele que fez muito sucesso, já foi traduzido em não sei quantas línguas, Até as Princesas Soltam Pum. Talvez seja o livro mais famoso dele, né? Mas ele tem um monte de outros livros bacanas. Então, quando você for lá na biblioteca pública, que normalmente vai estar ordenado pelo sobrenome do autor, então vai estar lá no B do Breman, vocês procurem, né? Tem uma coleção da Clara, que ele conta várias coisas várias situações com a Clara, que tem um irmão que chama Gabriel, aí também tem outros livros do Gabriel, tem um que faz muito sucesso, que é Gabriel Já Pro Banho, que é de um menino que não gosta de tomar banho, então muitas crianças se identificam, não é mesmo? Já que parte delas também não gostam de tomar banho, mas depois que entra não quer sair, é quase isso, é isso que acontece na história, vou já contar isso. Mas o que eu ia falar do Morricone é que ele já fez muito livro com o Ilan. E a trilogia, que é muito bacana, que é um livro assim, ó, eu acho que quase o dobro desse livro, assim, de largura, altura, que chama Espelho, Caras Animalescas, Bocejo. Boceja. São livros imagem também, não tem história. Acho que caras animalescas tem, né? Porque fala de um rosto de uma pessoa que parece um animal. E aí as ilustrações do Morricone são perfeitas, né? Esse aqui, que é uma planta muito faminta, é novo, é relativamente novo, né? E aí a planta vai comendo várias coisas, viu? Várias Acho que foi até o ano coisas. passado que ele lançou. É, né? É E é novinho. um bom segredo para você pensar se o livro é legal são as ilustrações. É um caminho muito. Porque um livro ruim, e quando eu falo ruim, é um livro mais, né, pobre, que o texto é pobre, não vai gerar potência nenhuma na criança, ele tem uma ilustração sem graça, com desenhos muito estereotipados, né? Então, também é importante pensar na diversidade quando a gente escolhe os livros na sala de aula. Então, eu tenho ilustrações só de crianças brancas, só de crianças loiras, só de crianças de cabelo liso, temos grandes problemas. Então, eu preciso pensar, eu estou trazendo ilustrações, como a Sheila falou, de personagens pretos, eu estou trazendo ilustrações de povos originários, né? O Daniel Munducuru, por exemplo, tem vários livros legais, né? Tem outros autores também, mas ele tem muitos livros legais para trabalhar com as crianças. Então, se é uma ilustração que te chama a atenção, que faz você ficar instigado e falar, nossa, que bonito, aí provavelmente já é um grande passo para chamar a atenção da criança. E acho que é algo que a Sheila falou que eu queria relembrar a importância é quando você vai ler um livro para uma criança. Acho que o primeiro passo é a sua empolgação, né? Nossa, hoje eu vou trazer um livro muito legal para vocês. Eu adoro esse livro. E aí eles já olham com outro, olha, deve ser muito legal mesmo. E aí é muito bonitinho depois a gente perceber também como eles reproduzem isso. Quando as crianças vão contar histórias umas para as outras, vão brincar de contar história, eles imitam a professora. Olha, chegou a hora da história, esse livro é incrível, e eles repetem, isso é muito legal. É isso.
Aqui alguém escreveu, Júlia, lembra-me que estudava em uma escola pública, os livros da biblioteca não estavam em boas condições, pena, né? E a biblioteca quase não abria durante os meus períodos de aula, mas houve uma vez que, no Dia das Crianças, um casal de idosos fez uma feira de literatura com os livros, olha que legal, que os filhos e netos haviam deixado. Meu primeiro livro foi Meu Querido Diário Otário, adoro. Tem uma coleção, né? Lá no colégio tem. Eu entendo que não possui profundidade didática, mas não, ele é ótimo, né? E a gente vai chegar lá. Nem tudo tem que ter profundidade didática, tem que ser uma boa história, um bom livro, uma boa ilustração. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Só para mostrar mais alguns livros, olha, olhei para trás, lembrei, porque eu falei da Julia Donalds, eu falei de outros aqui, da Suzy Lee, e eu queria falar de alguém, mas eu falei, né, do Morricone, que é brasileiro, e esse aqui, que também é um dos nossos queridinhos, que é o Fernando Vilela. Fernando Vilela, casado com a Stella Barbieri, são dois autores, né, escritores de livros. Esse é o Tsunami, mas tem um livro que as crianças gostam muito, chama Comilança. E aí uma minhoca, aí chega um passarinho, aí vai comendo, é um livro de acumulação, né? E as imagens são muito bacanas, né? Porque ele vai mostrando um animal dentro do outro. E o Fernando Vilela também, ele é uma máquina de fazer livro bom, né? Muitos, muitos livros. Podem anotar esse nome. E também quero dar mais um mérito de ilustração e autor, que é o casal, que não é casado, são amigos, né? Lalau e Laura Beatriz. Quando eu conheci eles, assim, a literatura deles, né, do Lalau e da Laura Beatriz, eles têm uma coleção, ó. Esse aqui chama Novos Brasileirinhos, esse aqui chama Bem Brasileirinhos, esse aqui chama Mais Brasileirinhos, deixa eu admitir aqui, Mais Brasileirinhos, mas são vários, Brasileirinhos, Novos Brasileirinhos, Mais Brasileirinhos, Bem Brasileirinhos e Bebê Brasileirinhos. Então, o Lalau escreve os poemas de animais brasileiros, né, de vários animais brasileiros. E a Laura Beatriz faz o quê? As ilustrações magníficas. Certa vez estava eu numa biblioteca pública Eu sabia que e ela ia contar. eu Ela tenho ia que contar. conheceu pessoalmente, ela ia fazer assim. Tirei foto. E o quê? Ela desenhou. Laura Beatriz foi lá. Vocês também, talvez, eu não trouxe, talvez vão lembrar dessa imagem que há uns anos atrás o Itaú Cultural dava livro todo ano nessa época da Semana das Crianças, no mês de outubro. E o primeiro que eles deram eram 4 livrinhos desse tamanhozinho assim, cor de laranja. Um era Os Três Porquinhos, não lembro o outro. Um deles era uma pequena coletânea do Lalau e da Laura Beatriz. E tinha na capa um Bem-TV. E nesse dia da biblioteca, sabe o que ela fez? Ela desenhou o Bem-TV um papel pardo, num papel branco lá. E o que eu fiz ao acabar? Me dê essa obra de arte. Está enquadrada lá na escola, tá? Só para dizer. Mas, já que estou aqui, eu vou ler para vocês um sucesso de Lalau e Laura Beatriz entre as crianças, que se chama Mico de Cheiro. Então, ela faz as ilustrações, né? Ele faz o poema, e sempre também tem um quadrinho aqui com alguma curiosidade do animal. Mico de cheiro. Fez xixi na árvore, fez xixi na moita. Fez xixi na folha, fez xixi na plantação. Fez xixi no galho, fez xixi no tronco. Fez xixi na planta, fez xixi no chão. Mico de cheiro, já para o banheiro. Então, falou de xixi e cocô, sabe que vai dar certo com criança, né? Que eles vão gostar. E aqui a gente já teve até sarau também, com vários poemas do Lalau e da Laura Beatriz. E o mico de cheiro sempre é um dos mais cotados. Que mais aqui dessa tela? Mais alguma coisa, Nath? Deixa eu lembrar aqui. Acredito que não. E aí não esqueçam, vocês podem ir mandando também as dúvidas, não só daquelas que a gente falou no começo, mas se surgir alguma dúvida, vocês podem ir falando. Acho que pode ir para o próximo. Vamos. Tá. Aí eu ia fazer uma leitura, né? Eu até acho, não sei, para quem talvez já esteja fazendo estágio, já foi em alguma escola de educação infantil, principalmente, esse livro ele é top 5, né?
e a gente estava falando de ilustração, que é o Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Ele é um livro de repetição, mas claro que eu não encontrei lá na escola, porque tem caixas, né? Na escola tem caixas de livros de empréstimo. E ele com certeza estava em alguma caixa, eu não pude tirar. E lá na pública também estava em alguma caixa e não estava na minha caixa, eu não peguei. Mas mais uma vez fica a dica, né? É um texto muito simples, mas com certo poder, porque e as imagens são fantásticas. Só por essa bruxa que vocês estão vendo aí, com verrugas e olhos, as veias dos olhos, né? E essa é uma maneira, por exemplo, de quando eu vou ler o Bruxa Bruxa e eu abro o livro, né? Não é esse, tá, gente? Mas eu abro o livro. Olha, porque nas costas também é a continuação da capa, e aí tem o gato, tem os pelos do gato. Então, chama a atenção das crianças para que eles, né, se atentem a algo que eu queira, no caso deste livro, o foco nas ilustrações. E algumas crianças falam, eu tenho medo, tal. Mas assim, não, tudo bem, a gente vai só ler um livro, para também não criar assim, eu vou ficar com medo, porque tem bruxa, tem monstro, tem fantasma, tem tubarão, esse é um livro para tirar todos os medos, né? E a Mas eu não. gente acha que as crianças, né? A gente não acha, né? Mas tem gente que acha que as crianças são bobas. Então, se tem uma bruxa, tem que ser aquela bruxinha fofa, né? Toda linda, bem Disney, né? E aí, esse livro, ele traz ilustrações incríveis, assim, que eles ficam impactados. E é um lugar seguro para que a criança fique até com medo e fale, nossa, que medo, mas é um lugar seguro, é numa leitura, tá ali com a professora, ou com a mãe, com o pai, né? Quem for ler o livro. Então, é um livro incrível, as crianças gostam muito. E outra coisa bacana dele, como nos outros livros de acumulação, é que dá bastante espaço para que eles leiam com autonomia, mesmo sem ainda saber ler. Então, eles decoram os textos e ficam lendo, porque ela repete. É um convite que vai para várias pessoas. Então, bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. E aí o fantasma responde: sim, irei sim, se você convidar o O tubarão. duende, né? O É, tubarão. e aí isso vai acontecendo até o final, né? Onde tem também uma surpresa. Então, é um livro muito legal. Isso. Então, eu não vou conseguir ler o Bruxa Bruxa para vocês, mas eu vou ler o da topeira já já. Aqui eu mostrei, esse eu achei, tá? Não achei essa versão aí, porque como é um livro bem antigo, acredito que todos já ouviram algum poema ou a música, porque quando ele foi lançado, a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, vinha com um CD, né? Ainda vem, eu acho. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, é uma versão mais moderna, mas o texto é o mesmo, né? Mudou o ilustrador. Esse daí também não é o mais antigo, não. O mais antigo é outra capa. Tanto que esse novo aqui que está aqui na minha mão e esse preto que eu pus aí no slide é da Companhia das Letrinhas, que é uma editora muito boa e que reescreveu, né? Reeditou, na verdade. Então, eu vou ler para vocês A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Eu vou ler 2, 3 no máximo. Eu vou ler A Casa, que está na página 23, tá? Vamos lá. Depois me digam se vocês conhecem. Eu acredito que vocês conhecem. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Conhecem, né, professora? Elida já foi balançando a cabeça, ainda bem, tem uma pessoa que conhece. Paixão. Opa, Amanda conhece, Amanda, obrigado, Amanda, Juliana, bateu a nostalgia aí. Para as crianças não é nostalgia, é novidade, eles não conhecem. A não ser, alguns conhecem, se é a professora da creche do Sei leu, eles conhecem. Outra que... Oi, Desculpe, Pro. desculpe, mas é interessante também como a cada releitura nós nos tocamos de uma certa forma, né?
e a importância do texto infantil para o adulto. Você chamou de nostalgia, mas é isso, nos leva para um lugar tão gostoso, né? Então é só, estou adorando aqui. Então tá, ótimo, obrigada, professora. O outro que eu ia ler, vou ler, vai tudo rapidinho, né? A gente acaba 9 horas, né, professora? 8h30, 9 horas. Isso, uma delícia você lendo, uma delícia. Então, vou ler mais um. Vou ler o Pato, que eu acho que vocês conhecem também. O Pato está na página 34. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que aqui há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Claro, depois de ler para eles, da récita de recitar, eu mostro a música, né? Eu já deixo o celular preparado, ou a caixa de som, e eles, lógico, de novo, de novo, de novo. Tem que ler pelo menos umas 3, 4 vezes para apaziguar o coração dessas crianças. Esse aqui eu conheci depois, né? Acho que o Pato e a Casa é o mais comum, mas esse também é moderninho. Ó, me lembrei da música, Ana. Já li esses para as minhas filhas. Parabéns, Natalice. Leia todos. Borboletas, As Borboletas de Vinícius de Moraes. Também acho que algumas de vocês vai conhecer. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! É isso. Desse que entramos no tema poemas, são alguns, Lalau, Laura Beatriz, Arca de Noé, Vinícius de Moraes, Almir Correia, eu li ontem, Babucha, do Almir Correia. Almir Correia tem uns livros, poemas malandrinhos, se eu não me engano, acho que esse é o tema, que tem alguns de xixi e cocô, né? Que aí as crianças também gostam bastante. Então, os poemas também são potentes e eles não sabem dizer, mas eles vão começando a entender as rimas, as crianças pequenas. Gisele, lembro que no meu 3º ano fundamental tivemos que fazer uma sacola decorada com as nossas releituras dos poemas desse livro. Ai, que legal, que lindo. Parabéns. Então, poemas, a gente acha, não, a criança, não vou ler poema para criança. Vai ler sim, vai ler muitos bons poemas. E como eu estava dizendo, eles não conseguem expressar, mas, não digo, acho que com 5 aninhos, alguns, essa semana, esse dia, a menina falou, uma aluna minha falou, como ela falou, combina. Eu acho que ela quis dizer que rima, né? Lógico que ela talvez nem conheça a palavra rima, mas ela diz, mas é que combina o começo, combina. E nem era o começo, né? Eu falei, isso, Alice. Olha, vocês ouviram? A Alice falou que combina. Vocês acham que combina? Aí li mais umas 2 vezes um refrão lá da Babucha, e é aquilo, quem captou, captou, quem não captou, mais para frente vai captar, né? Não precisa dar aula, não, olha, agora uma rima, né? Aqui, vamos lá, métrica, não, né? A gente vai lendo, isso vale para todas as histórias. Quando a gente fala de uma história que às vezes vai surgir uma palavra que a criança não entende, não sabe o que é aquela palavra, não tem problema, e a gente também não tem que mudar a palavra, né, Nath? Queria que até você comentasse sobre isso. Nem mudar e nem, se não for necessário explicar, não precisa explicar. A criança ela não precisa dar conta do livro como a gente dá conta. A gente é adulto, com cabeça de adulto, com experiência de adulto. Então, quando a gente lê um livro, claro que se surgir uma dúvida, eles, o que é isso? Tá tudo bem, você vai falar o que é, mas você não precisa ficar explicando. Esses dias, as nossas professoras, a gente faz formação contínua com elas, né? E a gente sempre fala muito de literatura. E aí veio uma estagiária de fora, então era uma pessoa que não conhecia ali como a gente trabalhava, e a professora estava fazendo a leitura, e aí me deu uma agonia gigante, assim, porque era uma estágio de observação, mas ela estava agoniadíssima para explicar
cada página do livro. Então, ela pegava a página e fazia, vocês viram? Aqui aconteceu não sei o quê. Vocês perceberam? Aqui não sei o que lá. E de querer ficar explicando. E aí eu lembro até de crianças olhando assim para ela, tipo, o que é? Me deixa ouvir a história. Tipo, eles não se importam com isso. E os livros não precisam carregar sempre o ensinamento, né? E acho que isso é uma das coisas que a gente quer muito que vocês saiam daqui hoje no coração, que os livros são para ser lidos. É como a gente que é adulto, quando a gente acaba um livro, você sai aí fazendo, você entra no site da editora para fazer uma resenha crítica sobre uma Fafá. A gente vai passar um pedacinho da Fafá. né? Então, é isso. Os livros são para serem lidos, para as crianças gostarem, se divertirem, se emocionarem, não para ficar explicando, né? Perfeito, perfeito. Então vamos adiante, né? Que o tempo urge. Aí sim, da Pequena Topeira. Admitir, pera lá, que eu tenho que entender tudo isso aqui. Será que vai dar tempo? Acho que vai, né? Esse livro, da Pequena Topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. É um ótimo livro. Depois eu vou pedir para a Nath falar da questão de uma mãe que falou desse livro. Quem escreveu foi Werner Wordsworth e Wolf Ehrbrunch. Não são brasileiros, evidente. A editora Companhia das Letrinhas. Vamos lá. Começa assim. Certa manhã cedinho, assim que a pequena topeira espichou a cabeça para fora da terra para ver se o sol já tinha aparecido, o fato se deu. Era redondo, marrom, um pouco parecido com salsicha. E o pior, que foi cair bem na cabeça dela. Mas onde é que estamos? Gritou a pequena topeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Mas míope, do jeito que era, não conseguiu enxergar mais ninguém pelas redondezas. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela a pomba que ia passando. Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu a pomba. E splash, no chão, bem ao lado da pequena topeira, esparramou-se um borrão branco e aguado. A perna direita dela ficou toda respingada. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao cavalo que pastava no campo. Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu o cavalo. E pludim, 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 5 grandes e fofos cocôzões de cavalo rolaram na grama e por 1 milímetro não acertaram a pequena topeira. Ela ficou impressionadíssima. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à lebre. Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu a lebre. E ratatatatata, disparou bolotinhas que passaram raspando pela orelha da topeira. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à cabra, que estava no mundo da lua. Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu a cabra. E truque, 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 um monte de grãozinhos de cor caramelo despencou na grama, bem ao lado da pequena topeira. Esses até que são legais, pensou ela. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à vaca, que ruminava ali perto. Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu a vaca. E schlaft, espalhou na grama um enorme cocô marrom esverdeado que por pouco não atingiu a pequena topeira. Puxa, como a topeira ficou feliz que não tenha sido a vaca. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao porco. Eu? Imagine, o meu é assim, respondeu o porco. E chump, caiu na relva um montinho mole marrom. A pequena topeira tampou até o nariz. Vocês fizeram cocô na minha? Já ia perguntando a pequena topeira. Só que chegando mais perto, ela viu que eram apenas 2 moscas gordas e pretas almoçando. Até que enfim encontra alguém para me ajudar, pensou a pequena topeira. Quem fez cocô na minha cabeça?
Perguntou ela rapidinho. Zzz, espere um pouco, zumbiram as moscas. E depois de um momento, não há dúvida, foi um cachorro. Finalmente, a pequena topeira sabia quem tinha feito cocô na cabeça dela. João Valentão, o cachorro do açougueiro. Rápida como um raio, ela escalou a casinha de João Valentão e plique, um cocôzinho preto bem pequenininho caiu no cucuruto do cachorrão. Feliz e satisfeita da vida, lá se foi a pequena topeira para dentro da terra outra vez. E fim, acabou a história. Essa aqui é um livro, obrigada, professora, que, como diz a Nath, não ensina nada. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque toda vez que eu leio, por exemplo, será que as crianças sabem o que é ruminar? Ruminava, né? A vaca que ruminava. Mas será que elas não entenderam todo o contexto? Às vezes a gente está lendo um livro, nós adultos, e tem uma palavra ali que você não sabe e não fez diferença, porque você entendeu o texto. Às vezes não. Tem uma palavra lá que ela é o foco, e se você não abrir o dicionário ou jogar no Google, você não entende a frase. Mas se a palavra foi e ela foi entendida, o contexto foi entendido, o pedaço ali, a história foi entendida, a criança pode até guardar e vir te perguntar depois, o que é ruminavam? Quando eu leio essa parte, eles falam, mas não é lebre? O que é lebre? Não, é um coelho. E eu deixo, vou terminando a história, e depois a gente pode abrir para conversa, né? E eles vão dando ali umas opiniões deles, o que eles acharam, sem certo, sem errado, sem ficar ensinando, né? Senão, igual que a Nath falou, se fosse aquela professorinha, aquela estagiária, ia pegar e falar assim: então a vaca estava ruminando. Vocês sabem o que é ruminar? Ruminar é quando a vaca come, volta e come. Né? Mas aí, como é que vai fazer isso e contar a história e perder o ritmo, perder todo o embalo, como dizem, né? Quando você está ali contando uma história. Alguma coisa, Nath? Não, acho que só do que você falou, que, gente, desculpa que de vez em quando tem os cachorros latindo, tem vida nessa casa. Faz parte, faz parte. Que às vezes vai acontecer sim de alguém, por exemplo, da família da criança, como já aconteceu com a gente, perguntar, tá, mas o que que é isso? Para que esse livro? Ele ensina o quê? E aí a gente tem que ter muita segurança, como em qualquer ação escolar que a gente faça, né? A gente tem que ter segurança do que a gente faz, para que quando pergunte, a gente fala, é só um livro legal, um livro divertido, para que eles conheçam diversos gêneros, né? Então não precisa ensinar nada. O livro que ensina é o livro didático, né? É o livro com atividades, não o livro. Esses ensinam, mas esse não é o papel dele. Ah, vou ler esse livro. E aí, um grande segredo é também fugir daquela coisa de, eu quero ler um livro sobre amizade, porque eles estão entrando em muito conflito na sala. Eu tenho que ler um livro sobre, sei lá, árvores. E aí eu estou estudando sobre árvores, eu vou procurar um livro que fale sobre árvores. E aí a literatura, ela não tem que andar presa desse jeito aos acontecimentos de conhecimento ali da sala, do que está acontecendo de tema, porque senão não é literatura por prazer, eles não vão ter esse momento como um momento gostoso, vira uma coisa, né? Mais uma coisa para eu decorar, né? A Júlia perguntou aqui, é errado o professor adaptar a palavra com outros sinônimos para obter melhor compreensão do aluno? É errado, Júlia. É que é errado. Se o autor escreveu, né, igual aqui, ruminavam, sei lá, outras palavras que talvez tenham aparecido aqui, e foi compreendido, né? Eu acho que a literatura ela tem que primeiro ser lida. A não ser que ela cause realmente muita comoção, não ninguém, todo mundo, 30 alunos na sala, ninguém entendeu nada. Aí acho que nem é um bom livro, mas não tem porquê, né, a gente ficar trocando as palavras. O autor escreveu e ele tinha um propósito quando ele escreveu aquela palavra. E quem somos nós para ficar mudando a palavra? Então isso acontece muito, acontecia, né? Pause, vai. Eu vou dar um pause aqui, sabe por quê? Eu fui ler outro dia um livro, você falou, eu acho que até era do Anderson, e se eu não me engano, era Patinho Feio.
mas era um livro bem antigo. E realmente, um livro bem antigo. Quando eu falo um livro bem antigo, é muito antigo mesmo. Que tinha umas palavras que, quiçá, eu sabia, né? Mas, e vou admitir que eu não tinha lido a história completa. Eu só vi que era do Anderson, eu vi que era Patinho Feio Vou e eu falar um peguei. quiçá. Você não vai saber o que é um quiçá. Quiçá. Igual quiçá. Quiçá é quem sabe, né? Pode. Então, eu realmente admito meu erro de não ter lido a história antes, porque, de novo, eu acreditei no o Anderson, é Patinho Feio, é uma versão diferente, eu vou ler. A não ser que seja uma versão muito antiga, com palavras muito rebuscadas, não tem por que a gente ficar adaptando. Aí vai das editoras fazer novas versões, novas adaptações, e a gente lê e vê uma versão que melhor se adapte. Mas aí é o que a Nath já falou, se a gente for ficar mastigando tudo e trocando tudo, que vocabulário essas crianças vão aprender, né? Que oportunidade de aprender novas palavras elas vão ter se você está facilitando tudo. Monteiro Lobato também é bem antigo. Sim. Tem umas E tem, versões novas da Globo, não tem tem? coisas, por exemplo, hoje tem muitos questionamentos, né, em relação aos textos do Monteiro Lobato, principalmente porque ele tem termos muito racistas em alguns textos. E a gente acredita que tem muita coisa que deve sim continuar sendo lida justamente para ser trabalhado. Tá tudo bem. Olha, esse jeito aqui que falou de um jeito que foi grosseiro, uma criança pode perceber. E ela fala, nossa, Pro, mas eu não foi legal isso. Então vamos conversar um pouco sobre isso. E a gente, mais para frente, inclusive, vai indicar um livro de boas conversas literárias. Então, os assuntos podem surgir sim. Então, pode ter, por exemplo, a gente tem um erro enorme em relação a contos de fada. A gente conhece de modo muito raso os contos de fada, porque, infelizmente, só temos acesso, ou tivemos, ao mundo Disney, que, né, que romantizou todas as histórias. Então, eles pegaram, por exemplo, não sei se vocês já procuraram as versões oficiais, digamos assim, dos contos de fada, tem acontecimentos que a Disney mudou completamente para deixar mais leve, né? Achando justamente que a criança é boba. E a gente, na escola, por exemplo, a gente lê os contos reais para as crianças tradicionais. Exemplo, a Cinderela, ela corta um pedaço do calcanhar dela para caber o sapatinho. E Ela isso, não, uma das irmãs. uma das irmãs, para tentar As duas, né? pela Cinderela, né? A Branca de Neve, em uma das versões mais antigas, mais originais, ela não foi acordada porque o príncipe a beijou. Ela foi acordada porque os anões derrubaram o caixão e ela desengasgou, ela estava com a maçã presa na garganta. E as crianças dão conta das versões originais, né? Eles não são bobos. E esses, principalmente, por exemplo, um gênero que traz um vocabulário muito rico, são os contos de fada. E a gente não fica explicando, às vezes eles perguntam, eles têm a curiosidade, às vezes não, porque foi relevante para entender a história, né, como a Sheila falou. E aí a importância de trabalhar vários gêneros para que eles tenham acesso a uma diversidade. Então, um conto popular, por exemplo, Ricardo Azevedo, é completamente diferente de um conto de fada. Tem uma narrativa, tem uma história, tem um herói, mas é diferente, o vocabulário é diferente, isso traz riqueza para eles, né? Então, e muito, muito, muito precioso ler antes. Ler antes, não só para descobrir ali qual é o texto tem qualidade ou não, mas também para ter entonação, né? Se a Sheila lê tão bem um texto, é porque ela já leu zilhões de vezes esse texto, e aí se você pegasse a primeira vez para ler um texto, você lê meio e não consegue. É isso. Vou ler aqui duas coisas que as meninas escreveram aqui. Já falamos, Monteiro de Lobato? Alguns indicam ler também livros que estejam a algum nível acima da compreensão da criança para estimular o enriquecimento do vocabulário. É válido. Quer dizer, é válido, mas assim, quem é que mede isso, né? Que nível é acima da compreensão da criança? Acho que isso eu nem coloquei nos slides. A gente não categoriza livro. Esse é para até 3 anos, esse é para até 5 anos. Claro, né? 18 mais é diferente, né, gente? Isso aqui a gente está falando de coisa de adulto. Mas um livro para criança é um livro para criança, independente se ela tem 3 ou 13.
é um livro para criança. Tem que ser, se for um livro infantil, rotulado como um livro infantil, ele é um livro para criança. E aí cabe naquilo, Juliana, né, que a gente falou, o que a criança dá conta naquele momento. Se uma criança ouve o conto do João e Maria, que é um conto que eu leio para as crianças de 4, 5, 6 anos, eles ouviram ali João e Maria, e eu leio dos Green, eu leio o original, né, que o pai tá ali, leva as crianças para mata, porque a madrasta foi tchaca, tchaca, tchaca no ouvido dele, e ele deixa as crianças lá, e aí, no primeiro momento, eles voltam, conseguem voltar, no outro não. É o que eles dão conta. Uma criança de 3, uma de 4, uma de 5, cada um vai absorver algo para ele que foi interessante, e como eu repito a leitura, né, muitas vezes, numa segunda leitura, ele talvez verifique outras coisas, outros momentos, né, assim como a Nath falou, você vai ler um livro, não, ela não disse isso, mas é uma coisa que a gente já conversou, você lê um livro com 15 anos, e você lê esse mesmo livro com 30, você tem outra visão, puxa, nunca, não é? Sim. E uma coisa legal também é que a gente pensa em quais, por exemplo, quais contos a gente vai ler em cada faixa etária. Então, tem os contos que a gente considera, não, na educação infantil, eles têm que conhecer todos esses. Então, são aqueles mais clássicos, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Rapunzel, A Bela Adormecida, Cinderela. E aí, por exemplo, eu não vou ler para uma criança de 3 anos o Barba Azul. De repente, eles não dão conta ainda do conto do Barba Azul. Mas não tem, uma coisa muito importante vocês saberem é que a gente não tem tamanho de texto para a idade. Ah, esse livro tem um texto curto, então eu vou ler ele para as crianças de 4 e 5 anos. Aí esse aqui tem um texto um pouco maior, eu vou ler para o primeiro. Não. Tanto que a gente lê os contos tradicionais, às vezes eles têm 3 dias escutando a história. Porque a gente lê, pausa, aí amanhã continua, como se fosse uma novela, né? Exato. A Gisele escreveu aqui, a questão do Monteiro Lobato me causa bastante curiosidade, e caso a minha turma não veja os termos racistas como grosseiro, sim, você pode até usar isso, sim, né? O que vocês acharam dessa frase? E solta, se ninguém achar nada, de repente é algo que precisa ser trabalhado, sim, ainda mais hoje em dia, quando a gente precisa tanto ensinar a educação antirracista, tá, Gisele? Vamos adiante, vamos adiante. Deixa eu baixar aqui. Eu quero mostrar isso para vocês. Esse livro... Sheila, desculpe, se você me permite só um adendo, é só um reforço naquilo que vocês estão dizendo, né? Eu acho que no trabalho com o conjunto de leituras, a própria criança vai percebendo a diferença de abordagem de linguagem. Num dado momento, isso chega em sala de aula, quer dizer, isso é ampliado, e mesmo que não, ela vai amadurecendo para isso, né? Como você mesmo coloca, há um momento, caso não surja espontaneamente, de trabalharmos isso, né? De identificarmos como é que determinado texto menciona algo e como é que outro texto menciona. E conforme eles vão amadurecendo e os anos escolares vão seguindo, essa abordagem também se segue, né? A perspectiva do trabalho de literatura sequencialmente também dá conta disso, né? Eu penso dessa forma. Só queria reforçar isso que vocês trouxeram já para a gente. Perfeito, professora, perfeito, é isso mesmo, né? Com o passar do tempo, as crianças vão percebendo mesmo. E se ela perceber que ainda estão rasas, as crianças estão rasas, talvez no momento da leitura, que era um momento de deleite, não, mas ela guarda aquilo e traz aquele trecho, né? Numa aula X, numa assembleia, numa roda de conversa, para ser trabalhado, como você disse. Eu acho que sua fala foi perfeita, professora. Muito obrigada. Falamos do Monteiro Lobato, falamos... os contos. Vamos lá, rapidinho. Este livro aqui chama Ler e Escrever, livro de textos do aluno. Se jogar no Google, tem o PDF dele todinho. Eu pus aqui na tela, né? Deixa eu ver, deixa eu abaixar aqui para eu ver. A capinha, aí a parte 1, que ele traz parlendas, trava-língua, adivinhas, muito rico de cultura literária brasileira.
E não só brasileira. Aí quando entra nos contos, que vocês estão vendo aqui, ó. Príncipe Han, que é o homem, Henrique de Ferro, né? Que é a história da... Ai, aquela lá que a Disney fez a menina preta. A Princesa e o Sapo? Esse é o nome, eu acho. A Princesa e o Sapo? Que se passa como se fosse em Nova Orleans, né? Que a versão deles da Disney é essa. Bela Adormecida, João e Maria, Branca de Neve. Então, o Rumpelstiltskin, adoram ele, eu gosto de ler o Rumpelstiltskin. Eu essa história é fantástica, eles amam, né? Enfim, aí tem uma lista. Aí depois tem do Perrault, né? Ali embaixo, na 92, tem o Chapeuzinho, a outra versão, tá vendo? Tem uma versão dos Green em cima, na 88. Tem uma versão do Perrault, na 92. Depois tem do Andersen, na 98 em diante, uns 4 que as crianças não contam, né? O Soldadinho de Chuva, um Patinho Feio, o Roxinol do Imperador e as roupas novas do Imperador. Ítalo Calvino, que Ai, agora não sei se ele é brasileiro, tô na dúvida. Mil e Uma Noites, esses contos. Aí tem alguns contos brasileiros aqui, né? Vários, que, por exemplo, o Ricardo Azevedo fez algumas releituras. Aí depois, na outra página, eu pus aqui fábulas, né? Algumas fábulas. E que eu queria mostrar para vocês, depois tem várias outras coisas, e não vai dar, né, para mostrar tudo, mas eu queria para mostrar, mais uma vez, falando do antirracista, da educação antirracista, na página 143, aí, se vocês estiverem conseguindo ver, o mito de Oxóssi. Eu só não vou ler, porque eu já li algumas vezes, já li em uma outra formação, mas tem que ensaiar bem, porque tem umas palavras bem complicadas. Mas o que eu queria falar, vou resumir, né? Um rei, ele vai fazer uma festa que é feita todo ano, que é como é o nome daquela comida? Aquela batata? Deixa eu abrir aqui rapidamente. 143, né? Vou ler o comecinho para vocês. Oxóssi, lenda africana. Olofim era um rei africano da terra de Ifé, lugar de origem de todos os iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Era isso que eu queria. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegando o dia, o rei se instalava no pátio do seu palácio, suas mulheres sentavam à sua direita e seus ministros atrás dele, agitando leques e espanta-moscas, e os tambores soavam para saudar. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava para a direita e voava para a esquerda até que veio pousar no teto do palácio. A estranha ave haviam sido convidadas para a festa. O pássaro causava espanto a todos, era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobriu o lado esquerdo do palácio, e sua asa esquerda cobriu o lado direito do palácio. As penas do seu rabo varriam o quintal e sua cabeça cobriu o portal de entrada. As pessoas assustadas comentavam: ai, que esquisita surpresa! De onde veio esse desmancha-prazer? Ih, o que ele veio fazer aqui? Que bicho feio de dar dó, sinistro, que nem urubu. E aí, enfim, eu não vou dar continuidade aqui, porque aí o que acontece? Eles chamam os caçadores. Aí chega o caçador das 20 flechas, que tenta matar o pássaro. Aí o caçador e aí eles se vangloriam, né? Que me cortem a cabeça se eu não matar. Aí ele lança as 20 flechas e não mata o pássaro. Aí o caçador das 40 flechas, que também diz que me condenem à morte se eu não o matar. Mas aí o rei vai mandando só prender, tá? Não mata ninguém. E aí, enfim, chega o caçador de Iremã, chegou finalmente Oxotô Canchoxô, o caçador de uma só flecha. E o rei lhe ordenou matar o pássaro com uma só única flecha. E Oxotô Canchoxô exclamou: que me cortem em pedaços se eu não matar. E aí entra aí a mãe na história, né? Que vai até o Babalaô e pede para o Babalaô algum feitiço que ela consiga para ela não perder o filho. E aí ela faz uma oferenda, e no momento em que o Xotocanxoxô joga a flecha,
o pássaro aceita a oferenda e recebe a flechada e morre. Eu resumi, tá? Não é para fazer isso com as crianças, tá bom? Mas o que eu queria falar, e aí tem a festa, tal, e enfim. Aí eu acho que eu entendi assim, o apelido do Oxotocan Xoxô, porque até eles entenderam que é um nome muito grande, é Oxóssi. Aí eles cantam no final Oxóssi, o caçador Oxé é popular. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que é uma coisa que eu pensei foi ontem, né, Nath? E a gente conversou e trocamos essas mensagens. Vocês já ouviram falar de contos gregos, das divindades gregas? Me lembra aí, Hades, Zeus, Atenas, já. Divindades indígenas, Tupã, Jaci, não vou lembrar todas agora. Divindades hindus, divindades da religião indígena, divindades católicas, Pai, Espírito e Filho Santo, porque só a divindade africana é do diabo. Porque só essa existe esse preconceito. Né? Rapidinho, Nath, só para eu terminar. Não, eu só ia falar, eu sei, eu sei, eu sei. O conto, chama-se racismo, sem resposta. O conto africano, ele tem as mesmas características de outros contos. Que algo deu errado. Eu voltei, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Parece que eu tinha caído. Sim, estamos, estamos. Tá. O conto tem que ter, normalmente, né, um elemento mágico, né? Tem lá os personagens, vai ter um dilema e tal. Então, ele é um conto como qualquer outro conto, né? E a gente não está aqui fazendo nenhum ritual. Quando a gente lê um conto grego, um conto do Grimm, um conto do Perrault, um conto do Anderson, por que que a gente não lê um conto africano? Né? É só essa espetadinha que eu queria dar. Até neste livro, infelizmente, tem poucos, né? Tem só esse aqui, se eu não me engano. Depois aí na lista tem a Maria Pamonha, que também é muito legal, é brasileira, né? E os contos são muito próximos, paralelos, com histórias semelhantes, sabe? É, é isso que eu queria falar de conto. Quer falar alguma coisa, Nath? Não? Vamos adelante, então. Sheila, sem querer tirar tempo, eu só queria reforçar também, lembrando das nossas obrigações na escola, né? Quer dizer assim, por toda a proposta aí que hoje nós temos, a literatura africana, ela é uma necessidade, né? E a gente tem que estar preparado, porque vão vir comentários, vão vir questionamentos, perguntas, e a gente tem que estar muito preparado para responder. A gente, essa semana, recebeu de uma mãe e questionando, porque a gente escolheu trabalhar sobre o continente africano na Feira de Ciências, e o tempo todo eu tenho que ficar explicando, reiterando sobre a importância de trabalhar uma cultura tão importante, nananã. E então, mais uma vez, tem que estar muito seguro do seu trabalho para que você consiga fazê-lo, né? Isso. E tá certo, professor. E assim, só para lembrar, é uma lei, né? Infelizmente teve que ter uma lei. Só que essa lei já tem 20 anos, né? A primeira, se eu não me engano, é de 2003, nós estamos em 2023. Há 20 anos teve que ser imposto que se ensinasse a cultura africana, mas pouco foi feito. Gente, a próxima tela é um vídeo e eu tenho uma leve impressão, mas aí eu espero que esteja tudo bem que no Teams, em algum momento, eu tinha que dizer que vocês também têm que ouvir. Então, eu vou pôr aqui a próxima tela e vocês só me falam aí se vai estar ouvindo, porque eu não sei se vai pegar. Aí eu tinha que pôr em algum lugar, compartilhar o som também, né? Ela já está falando, tá ouvindo? Oh, então, Não, pera lá, Pro. Então, se alguém na plateia souber me ensinar, eu acho que eu vou parar a compartilhamento. E aí, quando for compartilhar, é aqui mesmo, incluir som do computador. Olha como esse computador é inteligente. Janela. Aí eu ponho na janela certa. Aí sim.
Eu vou passar para a tela e depois aqui eu consigo desligar o meu som. Vou começar essa aula com uma pergunta. O que você faz depois de ler um livro seu, um livro de adulto? Você corre fazer um desenho, já sei, cria uma peça de teatro a partir da história. Você recebe uma ligação da pessoa que te indicou o livro para ela te perguntar o que você entendeu da história. Entra no site da editora para fazer um teste provando que você entendeu o que o autor quis dizer. Não? Você não faz nada disso? Ué, e por que fazem essas coisas com as crianças? Quando a gente termina de ler um livro, a gente pode ter vontade de conversar sobre ele, voltar e reler um trecho, ficar degustando aquele trecho, morando naquela página, naquela imagem. Talvez ele traga uma reflexão que você queira compartilhar com alguém. Pode suscitar emoções das mais variadas. Também você pode ter vontade de não fazer nada disso. Simplesmente ler e ficar com a sensação provocada por aquela leitura, guardada só para você. Quando a gente lê para alguém é a mesma coisa. O interessante é deixar aberto um canal para a possibilidade de conversa. Você pode observar as reações da criança e sentir. Cabe falar alguma coisa? O quê? Você pode dizer, puxa, me identifiquei com esse personagem. Ou, ai, achei muito engraçada aquela parte que aconteceu. Ou ainda, nossa, deve ser difícil passar por uma situação como essa, né? E aí você acolhe as respostas que vão vir, sem impor a tua história, a tua visão da história, as suas conclusões, porque juntos vocês podem construir uma leitura, um entendimento que pode ser muito mais rico, porque ele tem a contribuição de todas as pessoas que fizeram aquela leitura. Você também pode comentar o que você sentiu, o que você gostou ou não, perguntar a opinião da outra pessoa. Um exemplo, inclusive, que eu tenho sobre isso é, de novo, o livro Bárbaro, né? Esse livro aqui. É um livro que eu, por exemplo, a minha leitura dele é que é um livro muito divertido, tem toda aventura, e no final ele tem toda uma surpresa, tem um final surpreendente, e eu acho até hilário. Mas, enfim, sempre vejo dessa forma, é muito divertido e tudo mais. E aí tava conversando com uma amiga minha, e ela falou que o filho, ela deu o livro pro filho e ele ficou lendo sozinho. E aí ele falou, nossa mãe, que livro triste, né? E aí ela falou, por que você achou ele triste? E aí ele falou, porque tava lá brincando, acabou a brincadeira, ou era muito tenso, né? Ele passou por várias dificuldades ali. Enfim, ela permitiu que ele se expusesse, que ele colocasse o que ele estava sentindo, a visão dele daquela história, fazendo perguntas. É mesmo? Por que você achou isso? Que interessante. E aí, se você quiser, você pode colocar a tua visão daquela história. Sabe o que eu achei engraçado? Porque acontece tal coisa e tal coisa. Então, é uma forma de trocar as visões e experiências que uma mesma história provocou em cada leitor. E isso pode ser muito rico, né? Então, pergunte isso. É mesmo? Por que você achou? O que fez você chegar nessa conclusão? Deixe que a criança fale, que ela exponha o que ela pensa, o que ela está sentindo, que ela construa o seu pensamento. Converse e demonstre interesse na conversa. É como uma conversa normal sobre qualquer outro assunto. Não é porque é um livro que tem que ficar tudo engessado ou parecer que está sendo feito um teste mesmo, uma avaliação, enfim, ou que tenha que ser umas perguntas duras, que não seja... Traga naturalidade, porque é uma conversa. Tem que ser natural e você tem que ter o real interesse no que a criança está te respondendo. E se você faz dessa forma natural, pode gerar boas conversas. Mas também não precisa trazer uma conversa toda vez que faz a leitura de um livro ou que conta uma história, não é? Deixa a leitura também ficar um pouco ali. Às vezes a gente precisa do tempo de elaborar a história para depois conversar. De repente aquela conversa vai surgir dias depois, alguma situação que vai lembrar e falar, nossa, isso é mesmo, aconteceu naquele personagem. Lembra aquela história
que a gente leu, me lembrei daquela história com essa situação, ou a criança vai trazer a conversa também. Agora, eu quero que você conte para mim aqui nos comentários. Não, a gente não vai contar nos comentários. Mas acho que ela resumiu bastante coisa, algumas que a gente até já disse, né, Nath? Quer comentar alguma coisa? Eu vou dar uma lida aqui no chat rapidinho. Eu acho que é isso, né? A gente parar para pensar que muitas vezes, aliás, em muitas outras ações pedagógicas, não só relacionadas à literatura, a gente tem mania de fazer com as crianças coisas que a gente não gostaria que fizessem com a gente pedagogicamente numa aula, por exemplo, de uma faculdade ou de uma escola. Então, não há sentido algum, e é muito comum que no começo da carreira, ou se você vai trabalhar numa escola que tem um olhar mais tradicional, tenha sempre esse depois, assim, a gente vai ler esse livro para fazer um cartaz, a gente vai ler esse livro para fazer um desenho, a gente vai ler esse livro para fazer uma prova. E aí isso deixa a leitura chata, né? E faz com que as crianças percam o interesse. Isso não quer dizer que você não possa escolher um livro. Eu quero fazer um. Eu tenho uma colega, por exemplo, ela fez um projeto incrível com o livro A Onda, que a Sheila apresentou da Suzy Lee, porque ela percebeu que as crianças gostaram muito e eles não paravam de falar daquele livro. Então, foi um projeto que surgiu deles. Eles queriam falar mais sobre isso e eles começaram a atrelar com experiências dele de primeiras vezes, porque é a primeira vez que ela vai no mar. Então, não tem problema em algum momento surgir, né, principalmente quando vem das crianças, uma proposta, mas essa não é a ideia, né? Aí a Gisele aqui disse, em uma atividade de desenvolvimento humano e aprendizagem, tive que propor 3 atividades interacionista para aluno segundo ano para leitura e interpretação de texto. E eu sugeri justamente o que a moça no vídeo criticou. As atividades que ela mencionou, de fato, não auxiliam no desenvolvimento da leitura. Não, não auxilia. O que auxilia a desenvolver a leitura é ler. E para ler, tem que ser, como a Nath falou, tem que ser gostoso, tem que ter interesse. Na nossa época, pelo menos na minha época, a gente lia para fazer prova. Eu tenho que ler, porque eu vou ter a prova desse livro. Eu tenho que ler o Dom Casmurro, sei lá o quê, porque vai cair na FUVEST. Eu tenho que ler, mas isso não é literatura, né? Então, isso é o quê? É um teste, é uma prova. Agora, ler para ter o prazer de ler, para aprender a gostar de ler, é diferente, né? Isso Então, acontece com acesso, né? Então, você é professora de educação infantil, por exemplo, ou mesmo de Fundamental 1, tem um cantinho de leitura na sala, e não é aquele cantinho, sabe, aquela coisa que tem que ter tecidos, e aí escreve de EVA, cantinho da leitura. Não, não é isso. Às vezes é um caixote que você coloca lá com livros disponíveis de diversos gêneros, que vai ficar lá, a criança acabou a atividade, a proposta, ela sabe que ela pode ir lá naquela caixa pegar um livro. Então, isso vai torná-la uma leitora interessada, né? Esse livro que a gente está mostrando na tela, Ouvir nas Entrelinhas, é um livro que eu indico, assim, muito, muito. Eu gosto muito desse livro, Sheila também gosta muito desse livro. Ela roubou o meu por um tempo, inclusive. Aí ela teve que comprar um novo para me dar. eu já devolvi. Então, é um livro que ele é muito curtinho, ele tem um preço muito acessível, uns R$ 22 esse livro, e ele fala um pouco sobre essas conversas literárias. Então, um dos trechos que a gente achou bem legal trazer aqui para vocês foi esse trecho aqui, ó. A sociedade escolar, em seu ímpeto tarefeiro, não costuma colocar em primeiro plano o compartilhamento pleno das leituras. Então, o que a Fafá falou de escutar a criança, escutar, né, prestando atenção mesmo no que ela está falando, e saem coisas extraordinárias de rodas de leitura, e porque eles querem falar, mas não virar aquela coisa chata de você ficar perguntando o tempo todo, o que vocês entenderam? O que vocês acharam? Porque aí parece que a gente quer chegar à conclusão que eles entenderam o que a gente entendeu. Mas espera aí, eu tenho 34 anos. Minha visão de mundo é uma criança de 4 anos tem outra, e às vezes é muito mais interessante que a minha. Então, é de fato ouvir as crianças, e esse é um livro que a gente indica muito. Então, ele fala de construir significados, não concluir. Não é porque você entendeu aquilo do livro que ele diz aquilo, ele passa aquela lição, digamos assim. A Sheila pode ter uma visão de um livro, eu posso ter outra completamente contrária, né? É isso.
Vamos lá, aqui o nosso tempo falta pouquíssimos. Aqui eu acho até que foi um pouco que a gente já falou, né? Esqueça a lição de moral ao terminar o livro, não ficar perguntando o que a criança entendeu, tal. Importa mais a fruição e o deleite, né? Já falamos. Deixe que elas entendam o que elas dão conta, também já falamos. Momentos para as crianças mexam sozinhas, você acabou de falar, né? Podem ser muito potentes. E quando uma conversa surgir, escute com abertura e sensibilidade. Tá? Vamos lá. Revendo as práticas. As práticas de muitas escolas engessam as crianças no campo literário, fazendo-as acreditar que os livros têm uma função essencial de ensinar coisas, lições, assuntos, regras, métodos. No fim das contas, sempre surgem desenhos ou resumos que definem o que foi aprendido. Então, mais uma crítica aqui, quando a gente falou lá no objetivo de rever práticas não tão potentes, essas práticas aí que a Fafá comentou, né, que a gente está aqui falando, não são tão potentes, e a gente teve uma prova, porque Gisele foi prova viva disso, né, Gisele? Livro didático versus literatura de qualidade. Boa parte das nossas crianças. Essa aqui é um trecho do Azevedo, né? Do Ricardo Azevedo, de um artigo dele. Boa parte de nossas crianças é levada a acreditar que todos os livros existentes são necessária, intrínseca e essencialmente didáticos, ou seja, tratam de um ramo específico de conhecimento de uma determinada matéria, tem as regras, as leis e os métodos, lições e informações unívocas que precisam ser aprendidas. E a gente está vendo aqui, conversando com vocês, que não é isso, né? Tem livros que não são para ensinar, eu vou pôr entre aspas, ensinar nada, porque tudo a gente aprende. Toda leitura, tudo que a gente está lendo, alguma coisa a gente aprende, mas nem sempre é porque é um manual, né? É para isso, é um livro que precisa. A gente aprende, sim, a gente aprende vocabulário, a gente aprende vivências, aprende experiências diferentes quando é um livro de literatura, né? Aí eu acho que não sei se vai dar tempo, né, Nath? A diferença de ler e de contar. Dá, Pro? Vamos que vamos, Na então. Vamos verdade lá. é simples, né? Na verdade é simples. Quando a gente lê, quando a gente media, é o que a Sheila fez com a gente. Ela estava lendo uma história. E o contar uma história, uma contação de história, ela, por exemplo, não envolve, na maioria das vezes, nem o livro. A pessoa conta a história, ou só contando, por exemplo, a Sheila gosta muito de contar a história dos 3 porquinhos, só contando, né? Mas E você não vai também dar pode. tempo. Não vai dar tempo, gente, infelizmente, porque é muito legal, mas tem no Instagram da escola, vocês podem seguir lá o Colégio Interativo SP, que tem um vídeo dela lendo essa história. E também pode usar elementos, então não sei se é da época de vocês, que eu estou ficando velha já, de quando tinha aqueles vídeos do Rá-Tim-Bum, né, da TV Cultura. E aí tinha uma contadora de histórias e ela usava objetos incríveis, então, sei lá, um clipes virava um príncipe, né? Uma borrachinha virava uma princesa. Então, elas também encantam muito a criança, mas tem que tomar muito cuidado para não fazer só contação de história, porque tem professora que só quer fazer contação. E aí eles perdem todo aquele momento tão fantasioso, gostoso, diferente de ler o livro, de ver a professora ali como mediadora do livro. Então, ali a professora, ela está lendo porque a criança também ainda não consegue ler. Então, a professora está lendo para ela, ela é uma mediadora. Então, é importante saber essa diferença de ler uma história, que foi o que a Sheila fez, e de fazer uma contação de história. E a preparação é tão importante quanto ou mais, né? Porque quando você Sim. vai contar uma história, um tropeção numa palavra aqui, outra a gente tem, mas na contação você não pode perder o pique, né? Você tá ali, Sim. mas aí, como é mesmo? Não dá. Se você A tem que própria estar. Fafá conta, Hum? a própria Fafá conta que a gente mostrou o vídeo, vale muito a pena quem não segue ela seguir, ela tem materiais incríveis acerca da literatura. Ela fala muito sobre, por exemplo, mas eu quero pôr a roupa da Branca de Neve para contar a história da Branca de Neve. Faz sentido? Né? Vai fazer sentido aquilo? Tem um motivo para aquela roupa? Porque senão você só se veste igual uma palhaça e não tem sentido nenhum. Você só fica ali parecendo uma palhaça mesmo. Exato. Vamos lá, porque vocês não viram, mas eu vi, apareceu assim, 5 minutos para acabar, e eu acho que ele vai fazer assim, ó, e fechar nós. Ler, tá. Então, deu para entender, né? Acho que tá acabando, viu, Nath? Porque eu nem
Sim. o E restante, aí né? Fui seu fã. gente, o Lewis, quem não leu o Lewis, leiam o Lewis, leiam as Crônicas de Nárnia, leiam os outros livros dele. Ele é um autor incrível, o texto é riquíssimo. E ele fala uma coisa que a gente acredita muito, que uma história infantil que é apreciada apenas por crianças é uma história infantil ruim. Então, para vocês terem noção, a gente faz formação na escola, eu faço formação com os professores, eu também tenho um outro projeto que chama Elos, que depois vocês podem ir lá seguir, Elos Consultoria na internet, no Instagram, e eu faço formação de professores, às vezes, utilizando um livro infantil. Então, um bom livro infantil, ele tem muita potência, e ele atinge o coração de um adulto também. Acho que quem não ouviu falar, por exemplo, do livro A Parte que Falta, né? Que é um livro que é infantil, mas que atinge o coração e a alma de um adulto. Então, um bom livro não tem idade, então não tem faixa etária. Então, não chegue numa loja, eu quero um livro para criança de 5 anos. Tá, mas tem muitos livros para criança de 5 anos, né? Isso. Eu acho que eu tinha colocado na primeira tela o seu. É luz, é com U, viu, gente? Não é luz com O, é luz, É. é luz, é luz. Mas tudo bem. Então, deixa eu ver. Ah, pronto, aí, viu? Acabou. Nem doeu E aí, eu nada, não sei se ainda você tem tem. alguma dúvida, se ficou algum questionamento. A gente Se sabe que é um tema ficou, vai ficar muito 2 minutos. legal para tratar. Para tratar em tão pouco tempo, né? Mas a gente espera que tenha sido legal para vocês, que tenham tido aí luzinhas literárias. Bom, agradecimentos todos. Eu acredito que não, acredito que a gente consiga, se vocês desejarem assim, acho que a gente consiga um tempinho maior, acho que não vão nos apagar aqui, assim, subitamente, né? Aí, em relação aos slides, e depois, se possível, respondam. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, ou mesmo quiserem alongar, Natália e Sheila, alguma abordagem de vocês, a fala de vocês é muito preciosa. Não, Pro, a gente vai guardar para a próxima oficina. Não é brincadeira? A Então, Natália é uma buchuda. Sabe o que é uma buchuda? Ela está grávida. Vocês não Ela está perceberam? com Não sei se vocês viram, eu fico me mexendo assim, porque não tem posição mais. A criança já tá para sair. E aí eu fico me mexendo. Eu tinha escolhido o horário de 8h30, mas acho que não teve. E aí eu falei para ela, mudou, filha, é 7h30. Então ela chegou correndo, comeu qualquer coisa, e eu não quero ser a culpada da Cel ficar sem comida. Então acho que a gente vai ter que terminar mesmo. Mas eu agradeço de toda forma. Espero realmente que tenha sido enriquecedora, ou, né, pelo menos tenha criado dúvidas nas cabeças das meninas, porque quando cria as dúvidas, a gente não está aqui para dar respostas. Eu penso assim, eu já ouvi isso numa formação muitos anos atrás. A gente está aqui para criar dúvidas mesmo, e aí vocês procurem as melhores respostas. Sim. E eu agradeço muito o convite da Sheila, você também, Pro, que recebeu a gente tão bem, todas as meninas e meninos que estão aí na formação. A gente espera que vocês fiquem mesmo por formiguinhas de ir atrás desses autores, de boas editoras. Se quiserem seguir a gente lá no Instagram, tirar alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. E é isso, muito obrigada. Então, Natália e Sheila, eu quero formalmente agradecer. Vocês sabem que eu passaria aqui muitas mais horas ouvindo vocês, que delícia. Vocês compartilham daquilo que vocês sabem como especialistas, como profissionais muito competentes, mas também vocês falam do coração e nada é mais forte do que essa combinação. A Sheila me provoca aqui algo que eu já ia, inclusive, sugerir. Eu vou adorar que vocês participem em outros momentos, porque a riqueza da contribuição de vocês é imensa. Acho que temos tudo para falar sobre literatura. Eu adorei, eu percebo que o grupo também, o grupo participou ativamente. Nós temos aqui tivemos o tempo todo um número muito bom, então eu tenho absoluta certeza do êxito aqui desse momento, das provocações que vocês fizeram. Acho que todas
ficaremos pensando sobre tudo isso. Essa também é uma área minha de paixão, e por isso, inclusive, ouvi vocês com uma vontade gigante de ouvir ainda mais sempre. Então, assim, as portas aqui das aulas que conduzo, da Universidade Mackenzie sempre, mas especialmente aqui falando da pedagogia, estão sempre abertas a vocês. Natália, assim, mande notícias, né, assim que o nosso mundo for iluminado pela criança que você traz, dará tudo muito certo. Eu agradeço o seu empenho em estar aqui com a gente hoje, nesse momento tão importante, tão especial na sua vida. E nós não vamos nos separar mais, viu? Nós compusemos aqui um grupo que vai seguir pensando com muita paixão sobre literatura. Eu tenho certeza que essas minhas palavras são as do grupo. O trabalho com literatura, ele exige reflexão sempre, mas ele exige algo que vocês trouxeram para a gente com muita leveza, que é esse despojar-se com responsabilidade sempre, claro, mas despojar-se, né, de tantas obrigações, de tantos formatos pré-colocados, não é? A ideia é deixar realmente que a criança seja a protagonista nesse processo e que ela vá se construindo a partir de tudo que ela que se descortinar para ela nesse universo, né? Do tempo dela, de acordo com o tempo dela diante disso tudo. Então, olha, parabéns, muito obrigada e sigam aí esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu só muito agradecimento. Parabéns, parabéns mesmo, muito importante. E assim eu vou aqui me despedir, agradecendo também a participação e presença de todos da pedagogia que estiveram nesse momento. Existem os contatos, não é, de vocês, vou segui-las sempre, eu sei que o grupo também fará isso. Eu desejo uma ótima noite e, mais uma vez, parabenizo e agradeço a vocês, Natália e Sheila. Sim, mas isso será oferecido pela coordenação, sim, já estarão e a coordenação vai passar a vocês, tá bom, Aline? Fiquem tranquilas quanto a isso. Muito obrigada, uma ótima noite, um bom descanso e estou aqui, olha, cheia de boas coisas para pensar. Um beijo, obrigada a todos, uma ótima noite. Obrigada. Um descanso. Muito obrigada. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Boa noite.